sou Kirli Arruda, sou secretária aqui executiva da CapTI. Gostaria, em nome da entidade, dar boas-vindas a todos vocês e já agradecer pela disponibilidade de todos, porque eu imagino que a agenda de todo mundo é muito corrida. E falar que vamos fazer um bate-papo hoje com o Edivaldo e o Flávio, da Optidata, sobre a solução sobre o tema Desvendando a Sustentação em Cloud para clientes RP da Optidata. Então, sem muitas delongas, vou passar a palavra para o Flávio e também lembrar a todos que no final vamos deixar um tempinho para perguntas e respostas. Para quem tiver alguma dúvida, pode se inscrever no chat, até para poder falar, até para poder colocar alguma pergunta, que estamos todos aqui à disposição. Um bom dia para todos. Bom dia. Então, vamos lá. Prazer, pessoal, tá todo mundo presente aqui. Primeiro, eu quero agradecer, em nome da Optidata, todo mundo de gastar esse pouquinho de tempo do dia para falar com a gente, tá? O intuito, basicamente, é a gente falar um pouco. Eu espero que seja uma apresentação muito tranquila, muito transparente para vocês. Eu vou só reforçar alguns pontos. Todas as possíveis dúvidas a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, para a gente poder só trabalhar com esclarecimentos mesmo. Durante esse primeiro processo, a gente vai abrir e vai falando, e durante todo o tempo, tá? Eu e o Edivaldo estamos aqui à disposição, e possivelmente depois a gente vai fazer um contato com vocês para, obviamente, a gente conseguir entender se ficou tudo tranquilo, se ficou claro, por exemplo. Então, eu vou dar início a essa apresentação, tá? E a gente vai falando um pouquinho da Optidata, então, desse tema. O tema de hoje, tá, pessoal, basicamente é desvendando a sustentação em cloud e seu impacto estratégico para RP. Por que a gente escolheu esse tema? Porque, basicamente, aqui na rede, a gente fala que todo mundo ou revende ou desenvolve RP e lida com RP no dia a dia. Então, isso é muito importante. Eu sou Flávio, hoje eu estou como diretor de operações da Optidata, junto principalmente com a parte comercial, e aí eu estou sempre em conjunto com o Edivaldo, que é o nosso executivo sênior e também gerente de canais aí, e que aqui basicamente todo mundo conhece, tá? É importante ressaltar, tá, que a gente está aqui no papel de se colocar à disposição para vocês, para evoluir, para entender um pouco mais o que a gente pode colaborar e fazer com que esse case que a gente esteja trazendo para vocês seja de fato um diferencial no negócio, não só da Optidata, mas sim de todos os parceiros que nos rodeiam aí no dia a dia. Falando um pouquinho da Optidata como um todo, tá? A Optidata, oficialmente como Optidata, ela existe há pouco mais de 12 anos, contudo, em termos de empresa, ela já está aí no mercado há quase mais de 20. O Edivaldo já está, por exemplo, na empresa há 9 anos e foi ele quem trouxe a rede de parceiros para dentro da Optidata. Então, é por isso, tá, pessoal, que quando a gente fala de Optidata e a gente fala de rede de parceiros, a gente não pode deixar de citar, neste caso, o Edivaldo, que ele tem sido tão importante para trazer esse norte e para trazer todos esses parceiros dentro e junto com a Optidata, inclusive alguns a gente vai falar na sequência, porque basicamente são cases que a gente considera cases de sucesso, tá? Hoje a Optidata tem seu foco basicamente em hospedagem cloud, tá? Hoje a gente trabalha muito forte, junto, inclusive, com vocês, a questão de hospedagem de RP na nuvem. Obviamente, existem alguns outros produtos que a gente trabalha também, só que a gente vai dar isso na sequência, tá? Um ponto importante sobre a Optidata, que a gente sempre gosta de falar e aborda em todas as apresentações, é o tipo de atendimento que a gente presta para os nossos parceiros e, obviamente, para os nossos clientes como um geral. O tipo de atendimento que a Optidata presta, ele é totalmente diferenciado, por exemplo, com práticas, principalmente quando a gente fala de concorrentes de mercado, que são as grandes três, que aí a gente está falando das maiores clouds do mundo. Por quê? Todo o nosso atendimento hoje,
ele é prestado 24 por 7, 365, tá? Sendo que 85% dos tickets hoje nossos recebidos através de nossos parceiros e nossos clientes são dentro dos SLAs de primeira resposta, que hoje estão entre 4 e 14 minutos, tá? E 65% deles hoje, eles estão basicamente sendo resolvidos na primeira interação. Então, isso, por exemplo, para a rede de parceiro, ela tem um impacto muito interessante, por quê? Porque a gente consegue uma maior assertividade, tá? A gente consegue uma efetividade também no nosso tipo de atendimento, aliado até essa parceria que existe entre nós, o revendedor ou o desenvolvedor, e o cliente final na ponta. Tanto é que a gente costuma dizer que, por exemplo, a nossa equipe, obviamente, ela é especialista na Cloud OptiData, mas ela ainda tem algumas certificações aí de mercado que permeiam a gente e permitem a gente fazer basicamente qualquer tipo de migração sem um lock-in específico. Ou seja, indiferente aí, por exemplo, do RP, indiferente da cloud que o nosso cliente final esteja usando, ele consegue fazer uma jornada junto ao nosso parceiro e junto, obviamente, ao Optidata. Tanto é que, por exemplo, a gente tem metrificado mensalmente o nosso índice de satisfação com os clientes e hoje a gente está com um NPS de 98 de 100, o que comprova, basicamente, tudo aquilo que eu falei anteriormente. E aí a gente vai falar um pouco da era da nuvem e a sustentação do RP, tá? Por quê? Ponto importante que a implementação dessas novas tecnologias, talentos e processos para manter a compatibilidade em um panorama tecnológico de constante mudança são fatos importantes. E, por exemplo, nesse cenário, a migração para a nuvem é uma tecnologia que possibilita as empresas fazerem a expansão dos seus recursos de TI e economizarem ao mesmo tempo, estando conectada à transformação digital da empresa. Além de redução de custos, por exemplo, a solução contribui para a segurança dos dados, otimização de processos, mobilidade dos colaboradores e ainda torna os negócios que a gente está fazendo com nossos parceiros e nossos clientes muito mais escalável, tá? A migração para a nuvem como um todo, ela possibilita o uso, por exemplo, remoto de diversos recursos computacionais, software, aplicativos, e permitem, por exemplo, o acesso a programas e aplicações a qualquer hora, de qualquer lugar, desde que o usuário, obviamente, seja autorizado. E aí a gente bate muito, junto com nossos parceiros, a questão de segurança como um todo, porque a prática, ela reduz o gasto das empresas, obviamente com equipamentos físicos como um todo, servidores, climatização, e, além de tudo, eles geram uma demanda em termos de, além de gerar ainda, nesse caso, uma economia, por exemplo, em relação ao próprio espaço que está sendo utilizado. Pois deixa de ser, por exemplo, um cenário local em um data center local para fazer isso em um data center especializado em fora, que consiga suprir e escalar, por exemplo, toda a demanda de recurso que um possível cliente ou um parceiro tem com a gente. E aí, obviamente, a gente vai falar um pouquinho das vantagens da sustentação na Cloud OptiData, tá? Estrutura, infraestrutura como um todo. A gente tem isso disponível, por exemplo, aos mais elevados níveis em termos de infraestrutura. Tanto é que existem, por exemplo, cronogramas de expansão de infraestrutura indiferente. Ou seja, o que a gente consegue hoje, falando de infraestrutura? Escalar qualquer cliente de qualquer tamanho, basicamente de um dia para o outro, com uma equipe técnica apta a fazer esse processo, tá? E isso, juntado, por exemplo, à expertise do RP, que nossos parceiros contam com a gente, e, obviamente, imagine o seguinte, você seja especialista em um determinado RP, você sabe o que esse RP pode fazer com diferencial no teu cliente. E a gente consegue juntar a infraestrutura disponível para tirar a equipe técnica com a expertise do nosso parceiro de RP. Tudo isso num só lugar.
O que isso impacta estrategicamente, basicamente, na vida, principalmente, do nosso parceiro? Primeiro que ele consegue um aumento da eficiência operacional, porque, basicamente, você conta com um aumento significativo dessa eficiência, porque, basicamente, eles contam com suporte premium, um monitoramento proativo, tá? Além de garantia de funcionamento do que você está fazendo junto ao cliente, do que você está propiciando para o teu cliente lá na ponta, tá? Foco na inovação, isso, obviamente, é um ponto importante, porque quando a gente fala, principalmente da jornada de elevar um RP para a nuvem, a gente sempre foca na inovação que, basicamente, pode acontecer. Então, a gente conta, por exemplo, com a expertise para a elaboração desses projetos, para ter a oportunidade, por exemplo, de concentrar esses recursos internos em atividades mais estratégicas e inovadoras para o nosso cliente final. A expertise da Optidata em tecnologia e sistemas, ele pode ajudar a impulsionar, por exemplo, a inovação nos produtos ou nos serviços que estão sendo oferecidos. Obviamente, a gente não pode esquecer, principalmente quando a gente fala no sentido de segurança, tá? A gente conta com os mais diversos níveis de segurança como um todo, e a gente conta com uma equipe especialista na segurança, em segurança, principalmente falando em segurança cibernética. O que significa isso? Basicamente, verificar os tipos de segurança que a gente pode aumentar e ajudar no nosso dia a dia o nosso parceiro e o nosso cliente final. Então, a gente auxilia na implementação de medidas de proteção avançadas para os sistemas e os dados da empresa que estão hospedados dentro da Cloud Optidata. Isso fortalece, em suma, a confiança dos nossos clientes em parceiros referentes em relação a essas medidas e essas informações que são, ao todo tempo, transitadas dentro dos servidores. E aí entra um outro conceito, que basicamente a gente fala de escalabilidade. Geralmente, quando a gente faz uma jornada, uma migração para a nuvem, tá? A gente faz isso com os recursos muito reduzidos. Por quê? Porque a gente também pensa na conta final lá para o nosso cliente, para o nosso parceiro de negócio. Então, a gente tenta a todo tempo trazer sempre uma estrutura muito enxuta para que isso possa, de maneira proativa entre nós, nosso parceiro e nossos clientes, fazer uma abordagem muito mais flexível para o que está sendo entregue como um todo. Isso basicamente permite que você, por exemplo, dimensione de acordo com as necessidades e evita, em sua maioria, um investimento excessivo na parte de hardware, tá? Também é ponto importante que a gente trabalha com a tomada de decisões informadas entre nós, os parceiros e os clientes finais. Então, tudo que a gente provém, por exemplo, eu preciso fazer um upgrade para melhorar determinado serviço. A gente colabora entre as equipes para que essa tomada de decisão desse upgrade, que acaba incutindo muitas vezes em um custo adicional para o nosso cliente final, esteja de acordo, seja testado e garanta, por exemplo, que esse upgrade que vai ser feito consiga resolver de fato aquela demanda que o nosso parceiro, que o nosso cliente está tendo lá no final. Então, a gente toma essas decisões em conjuntos, o que lá no final das contas, ele reduz custo a longo prazo, porque eu posso fazer isso de maneira escalável, de maneira muito mais suave em termos de valor para o nosso cliente final. Ele pode começar com uma estrutura muito mais enxuta e fazer os upgrades e fazer melhorias durante todo o tempo de permanência, obviamente, na cloud ou na vida dele em termos de tecnologia, estando hospedado numa cloud, que nesse caso seria a Cloud Optidata. Também, juntando tudo que eu falei anteriormente,
isso é muito mais tranquilo e aumenta muito mais a satisfação, basicamente, do nosso cliente. Por quê? Porque ele pode garantir que ele está tendo uma jornada muito mais tranquila, aproveitando tudo em termos de infraestrutura, garantir que a sua eficiência operacional em termos do ERP que ele está hospedando com a gente seja bem aproveitado, tá? E, obviamente, pensar que ele pode aproveitar as tendências de tecnologia, porque todo e qualquer projeto, por exemplo, em termos de cloud, que a gente propicia para o nosso cliente, ele pode ser mudado, ele pode ser melhorado, ele pode ser escalado. Então, isso é ponto importante que isso vale ressaltar, por exemplo, que toda a implantação, sendo ela eficaz, ela garante, basicamente, que o nosso parceiro, o nosso cliente final, ele propicia, em termos de tecnologia, de um ambiente muito mais compacto, flexível e, ao mesmo tempo, escalável para o seu negócio final, tá? E aqui eu vou falar, por exemplo, um pouquinho da jornada rumo à nuvem, tá? Porque ponto de muita dúvida, principalmente no nosso dia a dia, nós e dos nossos parceiros, é como eu fazer, basicamente, como eu rumar a minha empresa para a nuvem. E aí a gente está traçando aqui, conforme o gráfico, alguns degraus que a gente considera importante no dia a dia. Primeiro a gente vai falar do negócio, porque a gente precisa assegurar que basicamente todas as estratégias e objetivos organizacionais estejam alinhados junto com o setor de tecnologia. Porque isso faz diferença no momento de implantação. É por isso que, por exemplo, no segundo degrau, a gente já pensa em processo. Garantir que, por exemplo, os processos estejam alinhados à governança e que sejam planejados, tá? Implementados e, de fato, operados corretamente. É por isso que, por exemplo, a gente não consegue fazer pensar no negócio, pensar no processo, sem, por exemplo, assegurar que as habilidades e competências necessárias em termos de pessoas dentro da organização e dentro dos nossos parceiros sejam desenvolvidas de forma eficaz. Por quê? Para garantir, por exemplo, que em termos de arquitetura, a gente possibilite soluções que sejam arquitetadas e desenhadas de maneira que funcionem com uma certa eficácia e qualidade. Nesse sentido, é muito importante frisar a parceria nisso tudo, tá? Que, por exemplo, hoje qual que é o processo? Geralmente, o nosso parceiro que está trabalhando com o cliente, ele entra em contato com o Edivaldo, que faz essa ponte, a gente desenha um projeto técnico e alia tudo isso, aí eu estou falando de negócio, processo, pessoa, e obviamente arquitetura, também pensando no quesito segurança. E aí, basicamente, a gente fala em adoção, por exemplo, de abordagem e muitas vezes implementação de novas técnicas de segurança. E eu estou falando de Firewall, estou falando de VPN, eu estou falando de OpenVPN, maneiras desse acesso que seja seguro, eficaz e, por exemplo, garanta que toda essa operação consigam atingir os SLAs que foram acordados com o cliente final. Então, tudo aquilo que o nosso parceiro promete, que ele conversa com o nosso cliente final, ele é garantido através, basicamente, de todo esse processo, de toda essa escada no dia a dia. Quem que é que faz essa ponte, geralmente? Edivaldo. Edivaldo faz isso, em sua maioria, principalmente com os parceiros que já estão aqui e que já estão na nossa rede de parceiro atual, tá? E aí, um pouquinho, a gente vai falar também do ponto importante, que é o futuro dessa sustentação na nuvem. O que é a tríade, basicamente, que a Optidata acredita que seja um diferencial, e aí eu estou falando de negócio, eu estou falando de expertise como um todo daqui para frente. A gente não vê, por exemplo, um futuro em sustentação em nuvem, em levar o seu ERP na nuvem, sem de fato ter alinhado uma empresa que propicia essa infraestrutura, que no caso é a Optidata,
o nosso parceiro de negócio, que no caso é quem revende ou é quem desenvolve esse sistema, e ao mesmo tempo o RP, porque você precisa alinhar essas três coisas para sustentar de forma eficaz o nosso cliente lá na ponta, tá? Então, a tecnologia, ela revoluciona o mercado de produto e serviço todo o tempo, assim como o cotidiano, por exemplo, de quem está conectado a ela. Mas de nada adianta isso no dia a dia se a gente não fizer a junção da infraestrutura, da parceria e obviamente, do parceiro que nos revende, que nos representa lá na ponta. Por quê? À medida que a tecnologia se torna acessível, por exemplo, para o maior número de pessoas, continuar oferecendo essas soluções para necessidades presentes no mercado e muitas vezes fazer com que ela seja um diferencial de negócio para o nosso parceiro e para o nosso cliente é o que vai garantir que, por exemplo, a gente tenha uma maior sobrevida, que a gente consiga evoluir em termos de empresa e também em termos de parceria. E aí, por exemplo, a gente entra um pouquinho falando das soluções da Optidata como um todo. Hoje, basicamente, o que a gente está se focando principalmente nesse webinar é as soluções da OptiCloud, que é uma da vertente nossa. Que aí a gente está falando, por exemplo, a todo tempo, e é ponto importante, por exemplo, para os nossos parceiros conhecer, que a gente oferecer a parte de cloud através do server, a gente tem outros produtos. A gente tem o e-mail, a gente tem o backup corporativo, a gente tem toda a parte de segurança e container. E na outra vertente, talvez seja tema para um futuro webinar, a gente tem o OptiWork, que, por exemplo, é um drive, uma suíte de trabalho corporativa que oferece drive, office, vídeo e chat na mesma solução, tá? E aí, isso tudo, e obviamente aqui eu vou estender a palavra para o Edivaldo, faz com que e a gente explica como a gente gera resultados para os nossos parceiros. Edivaldo, a palavra é contigo agora. Ok. Então, pessoal, obviamente que quando a gente busca uma parceria, né, quando vocês e nós também buscamos uma parceria, o mais importante é que a gente consiga ter o ganha-ganha, né? Então, que cada um possa, obviamente, aumentar a sua receita, né, recorrente e mensal, certo? Ou seja, a gente consegue hoje, dentro desses planos de parceria que a gente tem, né, trazer um comissionamento, trazer uma recorrência, né, para cada um desses parceiros, certo? E o objetivo principal é que vocês possam, além de vender sistemas, de vender, né, hoje eu sei que cada um dos revendedores, né, além dos sistemas que vende, acabaram tendo que desenvolver alguma coisa para poder atender melhor a sua expertise, né? Enfim, levar para frente dos seus clientes, né? Entregar para os seus clientes mais coisas. Então, a gente consegue aí ajudá-los e aumentar esse teu portfólio. Então, quando você tem cloud, você tem e-mail, você tem drive, você tem, né? Você tem backup, você tem outras opções aí para poder oferecer para o teu cliente. E o objetivo disso é que você possa conseguir trazer mais clientes para dentro da tua carteira, consequentemente, você tenha, nos leve junto, né? A ideia é que você nos leve junto com a confiança de que nós estaremos ali de mãos dadas. Aquilo que vocês tiverem de necessidade, nós vamos estar sempre juntos para poder ajudá-los a desenvolver ou para solucionar qualquer tipo de situação. Muitas vezes, vocês vão encontrar clientes que, além dos sistemas de vocês, têm outros sistemas, e esses sistemas a gente também consegue levar para a nuvem. O que precisa? A gente conhecer qual é a situação, como é que ele trabalha e, consequentemente, a gente levar. E a ideia principal é que vocês consigam, né, vocês e nós consigamos fidelizar os clientes existentes, ou seja, que você tenha
tudo que o teu cliente precisa num local só, ou seja, o cliente levante o telefone ou abra um chamado, enfim, ele consiga falar com vocês e ter a solução para aquilo que está acontecendo naquele momento, e não que ele tenha que ligar para um que disse que o problema é máquina, o outro disse que o problema é link, o outro disse que o problema é sistema, e fica aquela enrolação que todos nós já passamos por isso, né? Então, a ideia é essa aí. E, principalmente, o nosso pessoal técnico, né, poder repassar e levar junto ao pessoal de vocês, repassar a expertise, ou seja, como levar um sistema para a cloud, como sustentar isso na cloud, as ferramentas que a gente entrega, porque tudo o que nós entregamos, nós temos pessoas certificadas. Então, a gente está sempre em busca de melhoria, sempre em busca de ferramentas novas para facilitar e para apresentar para vocês. Aqui a gente tem algum dos parceiros, né? A maioria vocês já conhecem, né? Que confiam na nossa expertise. Hoje a gente tem aí alguns parceiros bem conhecidos, né? Todos esses aí são parceiros que já trabalham conosco, têm clientes conosco, têm a sua infraestrutura conosco também, ou seja, além de levar a OptiData para os clientes, eles também usam, né, as ferramentas da OptiData, ou seja, eles testam e comprovam diariamente o uso desses sistemas na nossa ferramenta. Alguns cases que a gente tem de sucesso, né? Tem mais, mas a gente vai colocar os principais que estão nesse meio aqui, são os meios da CapTI. Então, a gente tem aí a Prisma, a Narval, a UnionTech, a UIDU, né, a Dedicar, a Detect Brasil, enfim, né, a UnionTech, hoje UnionTech, mas desde quando era Help, né, desde o início, lá em 2014, 2005, que o Elton, o Esdras, né, o Bruno, eles acreditaram na gente, juntamente com o Ivan da Prisma, certo? A gente tem eles há muito tempo, então nós temos muitos clientes em comum e principalmente a infraestrutura deles hoje rodando conosco. Ponto importante aqui também, falando obviamente sobre os cases de sucesso, é que eles só reforçam basicamente tudo aquilo que a gente fala no dia a dia. Porque mais importante muitas vezes do que a gente só falar que a gente tem esses cases de sucesso, é a gente falar realmente entre a nossa rede de como a gente pode se ajudar. É por isso que a gente sempre reforça que realmente o CAP está aí para ser um diferencial entre as empresas, entre os nossos, entre a parceria formada entre a rede e transformar toda essa rede num case de sucesso como um todo. Obviamente, a gente trouxe aqui alguns nomes que estão com a gente há muito mais tempo. Existem outros, como o Edivaldo falou, mas o intuito de toda essa rede é fazer com que cada um que esteja presente performe melhor, venda melhor, seja um ponto de apoio quando se fala, principalmente em termos de tecnologia para o nosso cliente final. E aí, obviamente, eu friso só o que o Edivaldo falou. Não é só o RP, não é só sobre a infraestrutura cloud, é sobre você ser o único contato, um solucionador de problemas e o que o cliente lá na nossa ponta, ele consiga confiar na gente para que ele saiba que em uma única ligação ou num único acesso a gente, ele consiga ter todas as suas dores resolvidas. Então, é importante para a gente ressaltar que, por exemplo, o intuito da gente estar aqui no dia, durante todo esse tempo, é realmente ser o diferencial na vida do nosso cliente lá na ponta, tá? Nesse momento, pessoal... Tem uma coisa muito importante, Flávio, desculpa aí. Claro. Que a gente sempre fala, que é o seguinte, tá? Nós estamos aqui, né, para ajudá-los a desenvolver uma ideia. Ou seja, se vocês têm uma situação, vocês têm uma solução, e vocês têm uma maneira que vocês achem melhor
de levar isso para a cloud, e vocês precisem testar isso, vocês precisem de ajuda técnica de como desenvolver esse projeto, a gente trabalha dessa forma também. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem aí situações em que a gente cria e libera a infraestrutura, né, em POC, né, para que vocês possam testar, e a gente dá todo o suporte necessário para fazer com que isso funcione. Por quê? Se a gente conseguir ajudá-los a desenvolver um determinado projeto, né, e esse projeto ele vingar, vamos dizer assim, ele vai ser bom para todos, porque vocês vão trazer clientes para nós e nós, consequentemente, vamos ajudá-los também entregando aquilo que vocês precisam de infraestrutura. Nós temos hoje alguns desenvolvedores de sistemas e alguns parceiros, revendedores de sistema, que têm uma estrutura que eles próprios criaram, por exemplo, um SaaS. Nós, Optidata, entregamos IaaS, né? Que é infraestrutura como serviço. Mas se vocês têm uma situação em que vocês consigam suportar, né, e consigam manter essa plataforma de SaaS para que vocês consigam trazer para dentro desse ambiente vários clientes, a gente é parceiro, a gente vai estar junto com vocês e vai ajudá-los a montar essa infra para suportar esse modelo de operação. Bem pontuado, tá, Edivaldo? E basicamente agora, nesse momento, tá, Kília e pessoal, a gente vai abrir um pouco mais para... Eu vou parar de compartilhar, inclusive, minha tela. Abrir mais um pouco para dúvidas que possam surgir. Eu sei que... Eu não sei, eu nem olhei no chat se tem alguma coisa, mas, por favor... No chat ainda, a pessoa ainda não escreveu. Possa ser que o pessoal queira falar. Será que é isso? Pode fazer as perguntas, pessoal. Pode, de forma bem tranquila, entendeu? Que tanto eu quanto o Edivaldo tá aqui para realmente responder e tentar ajudar, indiferente do tipo de dúvida. E, obviamente, se a gente não tiver alguma resposta que a gente consiga apresentar nesse momento, a gente, obviamente, vai fazer o contato one-on-one, um para a gente poder resolver a questão em seguida. Exato. O Edivaldo já, inclusive, como eu falei lá no começo, posteriormente o Edivaldo vai entrar em contato com as pessoas que fazem parte desse webinar para ver se restou alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder se ajudar. O Edivaldo hoje está ali todo coloridinho, entendeu? Todo bonito. Hoje que é realmente para celebrar aí. Ele está festivo hoje, entendeu? Então tem que aproveitar também que ele está nesse pique aí para a gente melhorar aí no dia a dia como um todo. Pessoal, fiquem à vontade. À disposição aí, qualquer dúvida, pode ficar à vontade aí, pessoal. Podem perguntar aí sem problema. Flávio, e depois ali vocês têm o meu contato. Coloca o telefone de vocês aí no Zap. Caso o pessoal fique tímido, queira entrar em contato diretamente, queira ligar para a empresa. Eu vou botar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela, na última que tenha o telefone do Edivaldo para vocês, tá? Todos, quem quiser anotar, quem não tiver, tá? Aqui tem o telefone do Edivaldo, que vai ser o centralizador nesse momento de todas as dúvidas, tá? Então, ele está à disposição, reforço, não só ele, como toda a equipe, no caso da Optidata, mas ele vai ser o ponto focal, tá? Para a gente poder esclarecer e tentar realmente fazer com que o case como um todo seja um sucesso, não só para a Optidata, como para o nosso parceiro aí no dia a dia. Tá, e até para explicar, né, como é que funciona essa questão de parceria, como é que é a remuneração. Hoje, aqui a gente tem alguns... temos uma empresa aí que eu estou vendo ali, que é uma desenvolvedora de sistemas também, de ERP, e o sistema deles é web, então a situação deles em trazer um sistema para a cloud é muito mais fácil do que hoje a gente trazer, por exemplo, um sistema como os da Senior, né, que exigem muita infraestrutura para a gente trazer, mas a gente desenvolveu, né, uma técnica, um trabalho, são anos subindo os sistemas da Senior,
se integrando com outros sistemas externos, de outras clouds, sem problema nenhum. Então, eu estou aí à disposição para mostrar para vocês como isso funciona, como a gente consegue atender clientes menores, de que forma a gente consegue fazer com que esses clientes possam vir para a cloud e vocês consigam fazer isso e mostrar para vocês como é que é essa remuneração. Aqui. Certo? Bom, pessoal, previamente eu vou novamente agradecer a presença de todo mundo que gastou esse tempo com a gente para entender um pouquinho melhor como a gente faz no nosso dia a dia. Me coloco à disposição, assim como o Edivaldo, tá? Para qualquer dúvida, para qualquer ajuda que precisar durante esse tempo, tá? E a gente, mais uma vez, reforça que a gente fica à disposição para todos os membros do CAP e para possíveis não membros também. A gente sempre gosta de reforçar que isso realmente tem que funcionar como uma parceria como um todo, as empresas se ajudando para impulsionar os seus negócios lá na frente. Então, é importante todo mundo também estar ciente dessa nossa disposição. O objetivo é o ganha-ganha, né? Exato. O objetivo é o ganha-ganha. O objetivo é que a gente que vocês possam, com as nossas ferramentas, vocês melhorarem o desempenho de venda de vocês, ou seja, que a gente seja o parceiro de vocês para ajudá-los nesse sentido. Pessoal, obrigado pela presença, Kylian. Agora contigo, por gentileza. Obrigado a todos também. Se não tiver mais perguntas, se o pessoal estiver tímido, quiser mandar para o e-mail do CapTI, as perguntas capti@capti.com.br, vou colocar aqui no chat, e vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente tirar aquela foto bem bonita para a gente ir para o Instagram, e também já fazer o convite do nosso próximo webinar, que é a rede de negócios da CapTI não para, e vamos fazer dia 13 de setembro, 9 horas, com a WorkDB, que eu acho que eles estão até aí no chat, no grupo. Então, anota aí na agenda, 13 de setembro, 9 horas, com a WorkDB. E abrem as câmeras, por gentileza, para a gente tirar uma foto bem bonita. As dúvidas, manda para a CapTI, já que vocês estão tímidos hoje. Então, vou anotar aqui. CapTI, que aí o Flávio, o Edivaldo, eles respondem, entrem em contato depois. E ninguém vai ficar sem solução. Pela OptiData, eu tenho certeza. Não. Gente, obrigada, tá? A gente que agradece. Agradece a todo mundo aí. Estamos à disposição, gente. Um abraço, bom dia, bom trabalho, bons negócios para todo mundo.